Olá pessoal, tudo bem? Bom, mais um mês começando, né? Semana super importante para mercado como um todo. Teremos diversas decisões importantes, né? Para entender até o finalzinho do ano o que vai acontecer. A gente tem na quarta-feira, amanhã, a decisão do Copom para entender juros local, né? Perspectiva de subir em 0,5%. Enquanto que na quinta-feira vai existir também a decisão da taxa de juros nos Estados Unidos. Eleições americanas, hoje o último dia para a eleição, né, para votar de fato. A expectativa é que amanhã, no fim da tarde, já tenha ali um cenário de apuração. Então, semana bem importante, né, especulativa e por aí vai. Então, decidi trazer nesse primeiro slide, né, um pouco desse comentário de fato sobre as eleições. Muito mais voltado a quais são as propostas dos candidatos, né, Kamala Harris e o Donald Trump, e também quais são os impactos, né, dentro da eleição de cada um desses dois candidatos. A gente percebe uma eleição bem polarizada, muito similar ao nosso momento eleitoral ali de 2022, tá? As pesquisas bem próximas. Então, basicamente, quando a gente fala sobre propostas, Trump ele tende a ser um pouco mais protecionista, né? Falou sobre aumentar a tarifa sobre importações. Existe uma dificuldade em lidar comercialmente falando com os países emergentes, né? Principalmente China, enquanto Câmara é mais uma manutenção daquele status quo, né? Aquela manter de fato da maneira como está. Então, uma política semelhante à de Joe Biden ali. Então, quando a gente trata isso sobre os impactos, o que a gente percebe, por exemplo, com uma provável eleição de Donald Trump? A gente pode ter um setor de commodity se beneficiando, né, domesticamente. Apesar de ser uma política onde vai existir um maior conservadorismo nas negociações com emergentes, é bem provável que isso seja muito mais forte por conta da guerra comercial com China. Então, como aconteceu em 2018, 2020, né, no auge dessa guerra comercial, a gente tem uma demanda de commodities dos Estados Unidos que pode se deslocar para o Brasil. Então, isso pode ser um ponto favorável para nós do lado de cá. Apesar de que é bem provável que por conta dessas medidas mais protecionistas, o dólar ele tende a se valorizar globalmente falando, né? Se tornar uma moeda mais forte. Então, isso é um ponto super importante de ficarmos de olho devido ao cenário doméstico, né? Onde temos um fiscal um pouco mais estressado, já vimos um dólar se valorizando bastante nos últimos períodos e dependendo de uma determinada eleição, o ano que vem pode ser um ano de mais impacto em relação à moeda, né? Justamente por conta desse protecionismo, essa moeda mais forte e por aí vai. Então é um importante ponto para olharmos e fazermos o dever de casa aqui dentro, né? Enquanto justamente Câmara, o cenário base é justamente uma manutenção, né? Espera-se que as relações comerciais se mantenham como as atuais, talvez ali um leve aumento em investimentos verdes, né? ESG, e por aí vai. Então, talvez um pouco mais tranquilo de entender qual o sentido que isso impacta na economia local, né? Se existir uma reeleição do Partido Democrata. Então, falando um pouco mais agora sobre Bolsa Americana, que de fato o que deve acontecer, o que pode acontecer com cada uma das dos possíveis candidatos, né? Um ponto que é bem importante, pessoal, e bem legal de observar. Dificilmente, principalmente quando a gente olha um mercado mais consolidado e desenvolvido, a gente nunca deve de fato misturar a política com os investimentos, né? Com o que é de fato uma bolsa de valores. Porque quando falamos de um país mais desenvolvido, é óbvio que nesses cenários mais polarizados, onde temos ali especulações do que pode acontecer, isso balança o mercado. Mas muito mais por conta dessa maior negociação entre especulações, né? Poxa, eu acredito que vai acontecer isso, eu acredito que vai acontecer aquilo, do que de fato sobre algum tipo de impacto que isso pode causar dentro de uma economia mais desenvolvida. É o caso dos Estados Unidos, tá? Quando a gente percebe, principalmente dentro desse gráfico, isso daqui é basicamente, a gente tem lá o partido que atualmente está no poder, né, e quando ele vence, enquanto em azul a gente tem o partido que está atualmente no poder e ele perde as eleições. O que a gente percebe justamente quando acontece o dia da eleição?
sempre existe ali uma especulação, o mercado ele é bem mais volátil, mas após ocorrer o período eleitoral, a gente percebe um mercado mais crescente, né? Então, basicamente a gente enxerga uma diminuição de volatilidade, porque aquele cenário mais estressado já passou, e a gente tem de fato a bolsa entregando o que se espera, né? Que é saúde de empresa, a empresa performando ao longo do tempo e por aí vai. Então, falando um pouquinho mais de novo dos Estados Unidos, né, sobre uma decisão que vai acontecer essa semana, que é justamente sobre expectativa para a taxa de juros americana, né, o Fed Funds. A gente tem já uma expectativa que no dia 7, quinta-feira, deve acontecer mais um corte de 0,25%, né, na taxa de juros americana, e mais um dentro desse ano de 2024 ainda, um corte de 0,5%. Quando a gente olha internamente, né, o cenário doméstico, a gente tem um ponto super importante. Quando falamos de juro real, né, nada mais é do que aquele juro que a gente tem. Temos lá a taxa Selic e temos uma inflação nos últimos 12 meses. Quando a gente faz essa diferença, a gente tem o que a gente chama de juro real. É o quanto que, se eu deixar o meu recurso alocado na menor taxa que eu espero ganhar dentro de uma economia e mantendo em liquidez, o quanto que além da inflação eu posso tirar, tá? Basicamente isso. Quando olhamos dessa forma, a gente percebe que hoje, dos países investíveis, né, a gente exclui Rússia, porque justamente é um país que está em guerra e por aí vai. Hoje o Brasil ele possui uma das maiores taxas de juros do mundo, né? Então isso acaba sendo um baita benefício para quem é rentista, quem quer deixar ali o seu recurso em liquidez para entender a oportunidade de mercado, mas também para quem quer se proteger da inflação ao longo do tempo, né? E está pensando numa carteira de renda lá na frente e quer se proteger de uma inflação e ainda elevar o seu recurso, o seu poder real de compra, tá? Então isso é bem bacana. E quando a gente olha ainda um pouco mais sobre cenário doméstico, né? Esse gráfico ele é bem legal porque em outros vídeos, né, e avaliações de cenário econômico já trouxe para vocês que desde a aprovação do arcabouço fiscal a gente tinha uma elevação, né, uma expectativa de elevação de gastos em 2,5% acima da inflação no devido ano completo, né? E o que é que isso diz, né? Quando a gente olha para esse gráfico, ele nada mais é do que a dívida sobre o PIB, né? Então, basicamente, quando a gente tem aquele arcabouço sendo seguido, a gente tem uma expectativa de lá em 2030, 2032, uma dívida sobre PIB na casa de 87,5. Com o baseline atual, ou seja, se continuarmos no mesmo ritmo de gastos que está acontecendo com o governo, a gente percebe que existe justamente um endividamento muito maior do governo. E isso é um pouco preocupante, tá? É de fato um dos principais cenários que a gente vem discutindo hoje. É muito dos motivos que faz com que a gente mantenha ainda um juro, uma taxa Selic mais alta, que fez com que a gente contornasse todo esse cenário, né? A gente entrou em 2024 imaginando uma Selic bem mais baixa do que a gente vai fechar de fato, mas justamente por conta de cenário fiscal, que de fato tem que ser entendido, corrigido e ajustado. Então, falando um pouco mais sobre isso, né? Quando a gente olha justamente a expectativa do Boletim Focus, né, que o Banco Central soltou nessa segunda-feira, ontem, a gente percebe um fechamento de IPCA na casa de 4,55, muito impactado devido a um gasto do governo, né, justamente que alavanca também o PIB. Então, se a gente tem a ótica da demanda no PIB, um aumento dele devido a gasto governamental, é bem provável que isso aumente também a nossa inflação. Então, uma forma de controlar isso daí é justamente aumentar a nossa taxa básica de juros, né? Que é justamente a expectativa para a reunião desta quarta-feira e também para a última reunião do ano, né? Então a expectativa é de fechar lá em 11,75 frente aos 10,75 que estamos negociando hoje. Então bacana, pessoal. A gente falou um pouco sobre cenário, como que isso se comporta. Eu queria falar, poxa, como se posicionar então em relação a esse cenário, né? O que que a gente pode fazer para se proteger? Então, legal. Falando primeiro sobre cenário internacional. O que esperar, né, desse cenário internacional daqui adiante? Acho que, principalmente quando olhamos sobre a ótica de bolsa, a gente percebe justamente um ponto oposto ao Brasil, né? Quando olhamos sobre valuation, nada mais é do que os indicadores de preço sobre lucro.
tanto no S&P quanto no Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia nesse caso, a gente percebe um cenário onde esse valuation está muito esticado. A gente vê ali todas as empresas com uma valorização muito acima do esperado, né? Principalmente do que ocorreu durante o ano. O índice americano ele se valorizou bastante quando comparado às bolsas mundiais, e isso esticou bastante esse indicador, né? Ele está acima dessa média histórica que a gente percebe aqui. Então é um ponto de atenção, é o que a gente fala. A gente prefere que hoje os ativos que estão sendo direcionados ao mercado internacional sejam alocados em renda fixa com duration curta, né? Daquela que você consegue obter liquidez de maneira rápida. Então isso é um ponto bacana. E quando falamos sobre renda fixa, né, de fato, eu acho que um dos pontos mais interessantes desse vídeo aqui é porque a gente acaba tendo muita oportunidade domesticamente, independente do perfil de risco do cliente, né, o quanto que ele deseja obter ao longo do tempo e por aí vai. Então vamos começar falando sobre o potencial que temos justamente em juro real, né? Esse gráfico ele é bem interessante porque ele traz para nós o seguinte, né? É basicamente um gráfico dos últimos 10 anos, né, do que a gente tem de patamar de juro real dentro da nossa economia. Nada mais é do que IPCA mais alguma taxinha pré. Isso daqui atrelados aos títulos públicos do governo federal. Né? Quando falamos sobre risco, é o menor risco dentro de um país, risco soberano. Então, basicamente, quando observamos esse gráfico, né, esticado nos últimos 10 anos, a gente percebe que em poucos momentos tivemos uma oportunidade de alocar o nosso recurso com uma garantia de juro real de PCA mais 6 e pouquinho, né? A gente crescer 6,5% ao ano, além da inflação. Então, acho que a maioria dos clientes que já fizeram financial planning, onde a gente planejou e entendeu qual que era a expectativa lá quando quisesse desacelerar e pudesse escolher viver de renda passiva, toda a previsibilidade que você tem ao fazer um planejamento como esse é pautado nisso daqui. Em a gente ter uma garantia de juro real, né? A gente conseguir ter uma previsibilidade da nossa carteira ao longo do tempo, né? Então, acho que mais importante do que olhar um percentual sobre CDI é a gente entender o quanto que a nossa carteira consegue entregar de juro real. E hoje, seja para o cliente que está pensando em crescer patrimônio ou aquele que já esteja no patamar de viver de renda, isso daqui é muito bacana de aproveitar, né? É uma oportunidade bem interessante. Então, para ambos, né? Principalmente aquele que está pautado a viver de renda, por exemplo, esse cliente já tem a condição de montar uma carteira estruturada em IPCA+, fazendo fluxos de pagamentos de cupom, né? Onde ele consegue receber dentro de cada um dos meses um valor financeiro de fato que vai poder ajudá-lo a custear as suas despesas e garantir ainda assim o acúmulo do principal em inflação, né? Ou seja, está garantindo o seu poder de compra. Isso daí eu acho que é o sonho de muitas pessoas, né? Então você poder ter essa previsibilidade, isso já te coloca na frente de muita coisa, né? A gente tem aqui uma carteira obviamente a gente gosta de balancear pra caramba porque é o mais importante, né? A gente gerenciar risco dentro de uma composição de portfólio também. Quando falamos sobre fundos imobiliários, muitos dos clientes que possuem a classe de ativos na carteira, né, devem estar se retorcendo aí nos últimos períodos. A gente percebeu que desde agosto a gente viu uma desvalorização bem acentuada das cotas, né, essas cotas caindo. Quando a gente estica esse prazo nos últimos 5 anos, a gente percebe que é um movimento cíclico, né, de economia. Quem estava lá na pandemia e manteve, viu seu patrimônio desvalorizar num percentual inesperado, né? Mas o fato é o seguinte, né? Quando a gente percebe esses tipos de atitudes, né, ocorrendo, a gente percebe que é um efeito manada justamente por conta de um juro que foi elevado de forma inesperada, até assim, quando falávamos lá no início do ano, né, que a expectativa era de juro mais baixo no fim de 24, mas a gente foi vendo um problema fiscal e isso infelizmente não pôde acontecer. Então, isso daí impactou diretamente nos ativos de risco, né? Tanto fundos imobiliários quanto bolsa.
O fato é que quando a gente olha as possibilidades, né, principalmente de novo voltado àquele cara que deseja ter uma renda passiva, está focado nisso daí, a gente tem as classes de fundo imobiliário sempre entregando os dividendos, né, geralmente maior do que o juro real que a gente possui hoje. Então, basicamente, acaba sendo uma baita oportunidade de estar posicionado também, principalmente se você não tem a classe de ativos e já aconteceu toda essa desvalorização, acaba sendo uma excelente oportunidade de entrar, principalmente na classe de recebíveis, né, aqueles de papel, que hoje é onde você consegue um spread muito mais favorável do que um título, por exemplo, né, um ativo de renda fixa, onde talvez consiga ali um CDI mais 3, mais 4, um IPCA mais 9, mais 10 dentro da classe de fundo imobiliário. Então, é um baita ativo também que, caso não tenha na carteira, faz sentido de pesar um pouquinho nesse momento. Quando a gente fala de renda variável, né, de fato, as ações, né, é bem bacana a gente observar que nesse ano o Ibovespa acumula já uma queda dolarizado, obviamente, de 18,8%. Isso daí está atrelado justamente à desvalorização, principalmente da nossa moeda, né? Porque no ano o Ibovespa ele acabou em reais nem sendo tão desvalorizado dessa forma. O que aconteceu é que a gente teve uma queda bem acentuada de uma desvalorização do real mesmo. Mas isso não foi exclusivo do Brasil, tá? Quando a gente compara principalmente esses dois gráficos, né, o azul mais claro e o azul mais escuro, a gente percebe que o azul mais claro é o Ibovespa, né, o índice de ações brasileiro, enquanto que o azul mais escuro é o da América Latina. Então a gente percebe que isso aqui andou em linha, enquanto que a média dos mercados emergentes ele abriu um pouquinho mais. Então ele não desvalorizou tanto quanto América Latina e Brasil especificamente. Um reflexo disso, né, a gente acaba percebendo que isso acaba sendo ruim para quem está posicionado. Obviamente é um cenário cíclico, isso não tende a ficar assim para sempre, mas quando a gente enxerga isso sob uma ótica em relação a valuation e tudo mais, a gente acaba observando oportunidades. Então, basicamente, o que mais chama atenção, né, é que apesar dessa desvalorização, foi menos do que o que a gente esperava por conta do seguinte ponto, né? A gente teve do meio do ano para frente ali, principalmente de julho, um aumento dos juros, que foi justamente aquele momento que comentei já mais cedo, onde a gente teve, devido aos problemas de fiscal, uma necessidade de expectativa de juro mais longo com o passar do tempo. É o que mostra esse gráfico em cinza. E justamente o real ele se desvalorizando, né? A gente teve aqui um aumento um valor do dólar, né? Um dólar mais forte frente ao real. O Ibovespa ele não caiu tanto quando a gente compara que basicamente esses três índices, eles têm correlações negativas quando você tem uma soma de um índice de juro futuro para cima e o dólar também crescendo, a expectativa é que o Ibovespa caísse bem mais. E não aconteceu. Muito disso, talvez pelo seguinte fato. A gente já vem falando desde 2022, né, início, que bolsa está muito barata. Isso é verdade. A gente ainda enxerga um preço sobre lucro, né, diferente da bolsa dos Estados Unidos, muito mais amassado, muito menor esse preço sobre lucro do que de fato é a média da nossa bolsa. Então isso acaba sendo um ciclo bem oportuno, né? Isso basicamente quando a gente analisa a empresa de fato, o que a gente consegue perceber? Que dentro de uma carteira diversificada, tanto geograficamente quanto em setores, a gente consegue entender que a TIR, né, a taxa interna de retorno esperada para essas empresas, elas possuem hoje indexadores muito altos. Então a gente percebe que esse momento de bolsa é bem bacana. Óbvio que a gente nunca sabe quando isso pode melhorar, né? Bolsa está barata, por exemplo, há 2, 3, 4 anos quase. Então, qual que é o ponto mais importante, né? Eu acho que a gente sempre deve levar em consideração. Não existe almoço grátis, não existe melhor investimento. A gente nunca sabe qual é o melhor que vai performar. Então, como sempre, né? O mais importante é isso, é uma alocação bem definida, dentro dos percentuais que cabem a você, investidor, ao seu perfil, a você conseguir deitar a cabeça no travesseiro e estar tranquilo. Saber que os ativos de renda variável estão desvalorizando, mas isso não te incomodar porque você entende que isso é um ciclo, que isso vai te favorecer no longo prazo, né, no futuro.
Então, eu sempre gosto de colocar esse slide, que de certa forma já está até um pouco batido ali para os meus clientes, mas é a realidade, né? É um estudo feito nos Estados Unidos, mas obviamente adaptado aqui para o nosso país também, que basicamente o que determina a performance de um portfólio, 90% está na divisão de alocação, né? Parte em pós-fixado, parte inflação, parte pré, parte renda variável, parte fundo imobiliário e por aí vai, parte internacional. Por último, um gráfico também que eu sempre gosto de mostrar, né, que é de fato sobre a performance dessas características, dessas classes de ativos ao longo de cada período, né, de cada ciclo, de cada ano. Então a gente nunca vai conseguir acertar de fato o que vai crescer mais, né, se valorizar mais. O importante é a gente estar posicionado em cada um desses ativos para poder potencializar uma rentabilidade de carteira, obviamente dentro do seu perfil. Então, pessoal, obrigado. A ideia desse vídeo, como sempre, é trazer um panorama, deixá-los mais tranquilos, ser esse suporte emocional, né, de certa forma. E, obviamente, vou deixar aqui na descrição do vídeo as minhas redes, também os materiais em que utilizei para criar esse conteúdo, que de fato ele tem total teor educativo, tá? Não, zero recomendação de fato, é mais uma ideia para vocês, dentro das suas características e opiniões e anseios, conversarem conosco, né, com os seus assessores, para poder de fato entender como que dentro desses cenários a gente pode montar uma carteira, uma estratégia. Tudo bem? Muito obrigado, pessoal. Até mais.